Poderoso Deus, eterno Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus, me apresento, Senhor, neste local, ó Pai, para fazer a Tua vontade, para estar, Senhor, ministrando, ó Deus, aquilo que o Senhor coloca em meu coração no dia de hoje. Pai, toma os meus lábios, toma a minha mente, que o Senhor possa, Pai, ter misericórdia da minha vida, e se assim for a Sua vontade, que o Senhor venha me fazer instrumento, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amadas, eu quero vir hoje, nós estamos numa campanha chamada Transformadas para Transformar, estamos buscando em Deus a nossa transformação, E uma das coisas que o Senhor falou hoje comigo é a respeito da ira, da raiva, da mágoa, do desejo de vingança. Muitas vezes eu tenho visto mulheres que poderiam estar já assim vivendo algo maravilhoso, algo sobrenatural de Deus. Mas essas pessoas não conseguem viver. Por quê? Porque se apegam na ira. Porque se apegam demais no desejo de vingança, de ver aquelas pessoas que a maltrataram, que a humilharam, que colocaram ela, numa situação em que ela ficou triste, desonrada. Essa pessoa se apega tanto a querer ver essas pessoas pagando, como se diz, pagando o que devem a ela, que ela perde toda a bênção. E eu escolhi alguns versículos. Eu poderia passar a noite inteira só postando versículo a respeito da ira, porque a Bíblia fala demais, rebate demais sobre a ira, Olha para você ver Provérbios 11:23. O desejo dos justos é somente o bem, porém a expectativa dos ímpios é a ira. Você sabe o que é a ira? A ira é quando você se indigna a respeito de algo. Você pode estar certo, pode estar errado, mas você fica tão indignada, que no seu coração você deseja que aquela pessoa, aconteça algo de mal àquela pessoa, como essa maldade, ela fosse trazer um arrependimento para aquela pessoa, Por exemplo, vamos colocar nós mulheres, nós fomos traídas, E muitas de nós fomos trocadas. O nosso desejo, ali, no íntimo do nosso coração, é que os nossos maridos venham a passar situação semelhante ou pior, para que nele seja gerado um arrependimento e ele venha nos pedir perdão e vir se humilhar, Seria mais ou menos isso, nos pedindo perdão. Isso é ira. Isso é desejo de vingança, A ira, ela é uma raiva, ela é diferente da raiva, porque às vezes você passa uma raiva, Você fica nervosa ali na hora, mas ela passa. A ira, ela tem sede de vingança. Ela tem sede de dar o troco. Então, a ira, ela é uma maldade, ela é o veneno da maldade. Então, o que acontece? A Bíblia diz que quando a pessoa é justa, ela só deseja o bem. A ira é coisa de gente ímpia, coisa de gente que não tem Deus no coração. Por quê? Porque Deus, Ele quando, olha para você ver, a bondade e misericórdia dele, ele é grandioso. Deus é bom, a essência de Deus é boa. Muitas vezes o Senhor se irou, mas a Bíblia diz que ele é tardio em irar-se. Então, se Deus, que é Deus, ele não ira, ele consegue ter domínio próprio para não se irar, porque se Deus fosse um Deus ruim, essa terra já tinha explodido, nós não existia mais nada nessa terra. Porque tantos motivos a humanidade deu para Deus explodir tudo isso aqui, e Deus não explodiu, é porque Deus tem um domínio gigante sobre a própria natureza dele. Então, por isso, que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E quem se ira não é
uma pessoa de Deus, é uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tem Deus no coração. E eu vejo porque eu vejo no Facebook da vida, né, certas publicações, né, a respeito de assuntos que remetem um recadinho para alguém. E aí eu vejo que esse coração não está curado. Eu vejo que esse coração está envenenado de ira. Por quê? É um tal de postar recadinho para a OM, a outra mulher, né? Indiretinha pro marido, indireta pra família, indireta pra fulano. E eu já cansei de falar que a gente não faz isso. Quando a gente é mulher de Deus, até o nosso Facebook ele é convertido. A gente não dá recado para ninguém. E eu vejo que os corações não estão sarados, né? Porque é totalmente possível a gente saber que existem pessoas que nos fazem mal. A gente saber que tem pessoas que nos odeiam. A gente saber que tem pessoas que maquinam o mal contra nós de noite. E nós temos um coração puro. Não desejarmos o mal para aquelas pessoas. Pelo contrário, quando nós, pelo menos pensar que tais coisas poderão vir, né, sobre essas pessoas, porque todo aquele que faz maldade vai colher maldade. A Bíblia é clara. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Mas quando a gente tem um coração sarado e limpo, até as pessoas que são, né, como se diz, nossos adversários, quando a gente pensa essas pessoas passando uma situação difícil, nosso coração se enche de compaixão. Esse é um coração sarado, é um coração cheio de Deus. E eu vejo muito que as mulheres estão se apegando ao sentimento de vingança, ao sentimento de ira, de maneira que elas não conseguem se libertar desse sentimento. É como se elas abandonassem esse sentimento de vingança. Se elas abandonassem esse sentimento de vingança, é como se elas estivessem perdendo parte delas mesmas, de tão agarradas que elas estão nisso. Mulheres que foram trocadas, que foram deixadas, mulheres que seus maridos estão morando com outras pessoas, têm uma raiva, uma ira tão grande e tem um desejo de ver o circo pegando fogo, né? Ver aquela felicidade, aquele sorriso postado no Facebook ser desmanchado pelo problema difícil, né? Aquela coisa, ai, meu marido tá sofrendo, tá no pó, tipo assim, né? Ela se apega tanto a isso que quando a gente fala assim, olha, perdoa, ora pela outra mulher, ora pelo seu marido. Gente, isso dói na alma delas, de tanto que o coração está envenenado. Elas não conseguem abandonar o sentimento de vingança por amor a Cristo. E esse sentimento, essa falta desse perdão está prejudicando a ação de Deus na vida delas. Eu sei muito bem disso porque eu fui uma pessoa muito ferida. Muito ferida. Minhas feridas, elas foram profundas, né? Profundas. Mas não existe nada que a gente não possa vencer na oração. Não existe nada que a gente não possa vencer com o joelho no chão, com bastante jejum. Por quê? Por que eu devo perdoar quem me feriu? Por que eu devo perdoar e deixar de desejar que a justiça seja feita? Eu não fiz nada de errado. Fizeram contra mim, mas por que eu não posso? Sabe por quê? Porque a ira, ela é um veneno. Ela é um veneno que você põe num copo.
esperando que aquele que te feriu beba, mas quem bebe é você. O perdão, ele não liberta o outro, ele liberta você. E você lembra de todos os fatos, você lembra de tudo que ocorreu e você não sente mais dor, você não chora mais, você não se lamenta mais. Por quê? Porque o passado ficou para trás. Você abandona o passado por amor a Cristo, por querer viver algo novo em Cristo, viver uma nova história com Deus, ter a presença de Deus na sua vida. E eu vejo quantas pessoas perdem a bênção de ter a comunhão com Deus, porque desejam vingança. E são pessoas iracundas, são pessoas em que o ódio, em que a amargura, em que a mágoa dominaram o coração. E eu acho graça que quando eu falo isso, a pessoa ainda vira e fala assim: não, Ana Paula, eu não desejo nada de mal para eles. Mas aquele desejo de ver a pessoa pagando, de ver a pessoa vai se apegando, né? Apega-se assim com tanto afinco nesse sentimento, né? Que é como assim, a pessoa e aquilo vai tomando parte, vai contaminando o coração. Só que quando eu vou falar com a pessoa que ela está se deixando dominar pelo ódio, né, e tal, a pessoa fala: não, Ana Paula, não, eu já perdoei, não, eu só queria assim, sabe, que Deus fizesse alguma coisa, que Deus fizesse a justiça, né, justiça dele, porque eu sofri demais e tal, né, mas aí é que tá, quando a gente ora, o Espírito Santo nos mostra aquilo que é a verdade de Deus. E o Espírito Santo não mente, quem mente é o diabo. Então, assim, você não precisa vir falar nada comigo. Você não precisa me confessar pecado. Você precisa confessar pecado para Deus. Mas Deus sabe, Deus conhece o seu coração. E cada palavra sua produz um sentimento no seu coração. E é esse sentimento no seu coração que é produzido, cada palavra, é que tem envenenado a sua alma. E isso tem trazido o pior para a sua vida. É por isso que muitas vezes, quando a gente está com essa sede de vingança, a gente está magoada, a gente está ferida, que a gente olha lá para aquele adversário, aquelas pessoas que fizeram mal para a gente, e a gente vê eles prosperando. A gente vê eles felizes. A gente vê tudo dando certo para eles. E nada dando certo para a gente. Aí muita gente fala assim para mim assim: mas eu vou na igreja, eu busco a Deus. E eu fico olhando, eu entro lá no Facebook da fulana, eu entro lá no Facebook do ciclano, e eles estão sempre felizes, trocando, e eu aqui sozinha, sendo que eu sou a esposa, eu sou a legítima e tal. Olha, o mal é alimentado com o mal, o bem é alimentado com o bem. Se você tem um sentimento de ódio, de vingança, você está alimentando o mal. Então, é como se cada vez que você agisse com maldade, a maldade se fortificasse. Então, vamos supor, você está lá, seu marido te deixou por causa de um amante, né? E você tem aquele ódio mortal dele, você queria que os dois passassem por uma situação difícil, para que eles vissem o mal que eles produziram em você e tal, para que você fosse honrada e piriri pororó, né? Só que esse seu sentimento, parece que é como se esse sentimento que você tem ruim dentro de você alimentasse o mal que está sendo produzido através da vida deles, porque eles não têm culpa. Isso tudo é obra do diabo. O diabo só está fazendo eles de instrumento, de fantoche, para fazer aquilo que ele quer fazer, que é matar, roubar, destruir. E aí o que acontece?
Você tá lá gerando aquele sentimento e eles estão prosperando, e tá tudo dando certo, ele tá ganhando dinheiro, eles estão viajando, compraram carro novo, mobiliaram toda a casa, piriri pororó. E você não tá entendendo por que a sua vida só fica no buraco e eles estão só subindo, só subindo. É como se Deus estivesse abençoando eles e não estivesse abençoando você. Acontece que lá em Mateus, lá em Mateus 18, do versículo 23 até o 35, diz que semelhantemente a um reino, é o reino de Deus. E existia um homem, que devia ao rei, vamos supor, 10 mil reais, 100 mil reais. E aí, o rei foi lá cobrar a dívida. E esse homem chorou, falou, eu não tenho esse dinheiro, me perdoa, me perdoa. E o rei resolveu perdoar. Quando foi um dia, ele estava andando nas ruas, passou um homem muito pobre, que lhe devia 100 reais. Aí aquele homem que devia o rei, foi lá cobrar 100 reais dele. E falou para ele, você vai me pagar sim, porque senão eu vou mandar te prender, eu vou bater em você. E escorraçou o coitado. E aí aquele homem ficou triste. Aí, quando o rei ficou sabendo que aquele homem que devia 100 mil reais para ele, tratou o outro que devia 100 reais daquela maneira, foi lá e mandou prender ele. Falou assim, por que você não usou de misericórdia para com aquele pobre homem que te devia, igual eu usei de misericórdia para com você? Você me devia 100 mil reais, ele só te devia 100. Como assim? E você não perdoou a dívida? Então você vai ficar preso e eu vou mandar para você os atormentadores. E aquele homem ficou preso e atormentado. E Jesus fala que semelhantemente é o reino de Deus. Se você não perdoa o seu irmão, Deus não vai te perdoar. E ainda por cima, vai mandar sobre você os atormentadores. O que são atormentadores? Demônios. Então você vai viver uma pessoa atribulada, atormentada. Por quê? Olha para você ver o que diz Provérbios 24:17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E quando tropeçar, não regozije o teu coração, para que o Senhor não o veja, e isso seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Então, ou seja, quando você deseja mal, que você está magoado, você não perdoa, que você fica ali querendo que seu inimigo tropece para ele cair. Eu quero mesmo. Eu quero, por exemplo, você foi traída. Aí seu marido está com uma outra pessoa. Aí você fala assim, tomara que ele traia ela, igual traiu a mim, para que ela sinta na pele o que eu passei quando ele me traiu com ela. Quando você faz isso, é como se Deus falasse assim, é bonita. Então, peraí, que a ira que eu estava da amante do seu marido vai passar toda para você. Por quê? Porque você não está perdoando ela. O seu coração está tão contaminado quanto o deles. E isso para Deus é uma coisa muito absurda. Por quê? Porque você foi chamada para fazer parte do reino. Deus, ele tem parte com aqueles que são dele. E você foi chamada para o reino. Você é crente. Então, Deus vai pedir conta para você. Dos seus sentimentos, daquilo que está no seu coração. E eu vejo muita mulher patinando na vida, porque não se desgruda desse sentimento. Porque parece que perdoar é como se estivesse arrancando metade, sabe, um braço, uma perna, é como se você estivesse decompondo essa mulher, sabe? Como se algo muito precioso dela fosse tirado. Se você tirar essa vingança, tirar isso tudo que ela acha que é a justiça. Só que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Aquilo que é o desejo do coração de Deus é melhor do que você sequer
imaginou. A Bíblia diz isso. Então quer dizer que Deus tem um plano. Tem um plano tal que, sabe essa vingança que você acha que se acontecer, você iria assim, ser honrada, que você teria a sua honra lavada? Sabe esse plano? Pois é, Deus está falando para você hoje que se você confiar nele, se você fizer tudo o que a palavra diz, se você perdoar a ofensa, se você andar nos caminhos retos do Senhor, o plano dele é melhor do que o seu. A vontade dele é melhor do que a sua. A honra que ele vai te dar é muito maior do que essa honra aí que você está imaginando. Só que as mulheres, elas não querem se desfazer desse desejo desse revidar. Não querem se deixar, sabe? Não querem se deixar ser conduzidas por Deus. Tem medo, sabe? De não ver, por exemplo, de repente, a glória na vida delas, tipo assim, as pessoas, sabe, porque todo mundo quer ser gloriado, todo mundo quer ser honrado, sabe, todo mundo quer sentar na primeira fila, todo mundo quer o pódio, não é verdade? E quando você fala assim, eu vou entregar para Deus, é uma coisa meio nebulosa, você não tem certeza se aquilo, do seu coração vai ser feito. Só que a Bíblia diz que o pensamento do Senhor é melhor do que o meu, que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então não tem como dar errado. Se você perdoar, você vai ver a sua vida mudando. Às vezes você está aí com a vida toda parada. Por quê, Ana Paula? Por quê? É esse seu desejo de vingança. É essa sua mágoa, é essa sua ira, é essa sua, sabe, esse ódio, sabe? E fica postando coisa no Facebook. Fulano, não sei o que, não sei o que. Sabe aqueles recadinhos assim, aquelas alfinetadas? Sabe, porque eu não sou ligada nessas coisas, mas eu nem faço ideia para dar um exemplo aqui. Mas, por exemplo, vamos supor, tipo assim, beijo no ombro para as recalcadas, né? Fala que me odeia, mas vive me imitando, né? Tipo assim, esses recadinhos assim que você, quando você posta, você só pensa em uma pessoa. Tipo assim, se ela vê o meu Facebook, vai ser uma indireta pra isso aqui. Porque a gente posta coisa no Facebook, coisa que a gente sabe que as pessoas vão ver, não é verdade isso? Então assim, se você posta algo para determinada pessoa, sabe, você tá se deixando levar por um sentimento ruim. A gente tem que deixar a justiça na mão de Deus. A gente tem que deixar a vida ser conduzida pelo Senhor. Não que você precise parar de postar as coisas no seu Facebook. Não, mas eu tô te alertando para os sentimentos. O que você posta ou deixa de postar no Facebook é problema seu, sabe? Mas e os sentimentos que estão envolvidos ali? Deus é um Deus que contempla o coração. Ele sonda o que há na sua mente e no seu coração. Então não tem o porquê mentir. Não tem o porquê você continuar, sabe, camuflando coisas que Deus já sabe que estão aí. E eu quero te convidar essa noite para que você venha se arrepender, sabe? E que você venha colocar essa mágoa, essa ira, que você venha colocar tudo isso, sabe, na presença do Senhor. Deus, ele é tão bom, gente. E a comunhão com Deus, ela é tão forte. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente olhar para quem nos feriu, olhar nos olhos e ver que nós não sentimos mais nada. Gente, isso não tem preço. Eu falo porque para a honra e glória do Senhor, eu sempre fui uma pessoa muito vingativa. Mas Deus, ele me quebrou tanto, ele me amassou tanto, que hoje em dia eu consigo olhar no olho das pessoas, de muitas pessoas que já me magoaram, me traíram, fizeram coisas ruins para mim,
e não sentir nada. Quando eu vi uma pessoa falando isso, eu falava, gente, isso é impossível. Não existe isso. E muitas vezes eu falava que perdoava, mas ali sempre tinha uma pontinha de tristeza, sabe? Sempre vinha aquela lembrança ruim, sabe? Mas você olhar para o olho da pessoa, conversar e inserir ela de novo na sua vida e olhar e ver que você não sente mais raiva, que você já não pensa mais em vingança, para você não importa, sabe, se vai acontecer a justiça de Deus ou não, sabe? Isso para você, isso não tem preço. Essa é a verdadeira paz que excede todo entendimento. É você ser livre, liberta da ira, da amargura, da mágoa, do ódio, da vingança, coisas que envenenam a alma. Existem pessoas que perdem todo o sabor da vida por conta de uma vingança. Querendo ver, sabe? Querendo ver seus inimigos no chão. Querendo ver aquela pessoa que te traiu, sabe? Naquele lugar, assim. Porque aí essa pessoa vai se lembrar de você e vai se arrepender, vai vir te pedir perdão. Sabe, gente? Isso não importa. A comunhão com Deus, ela te traz paz, te traz serenidade, te traz felicidade. Você começa a ver as coisas dando certo. Deus começa a te dar, sabe, outras perspectivas. Você começa a viver uma vida totalmente diferente na presença de Deus. E é uma nova construção, sabe? Se permita isso. Se permita ser livre e liberta. Ser livre e liberta pelo sangue do Senhor. Arrepende, abandone esse desejo de vingança, queira um novo de Deus, queira viver algo novo em Deus, queira que Deus escreva a sua história, desde o primeiro traço. Não importa o que foi para trás, não importa aquilo que você teve, aquilo que você construiu, aquilo que se perdeu depois de quebrada a aliança, não importa. Aquilo que você vai viver com Deus vai começar do zero, mas vai ter um sabor de algo novo. Você vai ver coisas acontecendo através da sua vida que vai valer tanto a pena, que tudo isso vai ficar tão pequeno, que você vai falar assim, gente, se eu soubesse que era tão bom assim, essa paz que excede o entendimento, ser livre desse peso no coração, lembrar do passado, mas não sentir dor. Se eu soubesse que era tão bom assim, eu já tinha desistido faz tempo. Deixa a vingança e a ira na mão do Senhor. Porque a Bíblia diz que é dele a vingança e a ira. Porque ele é o justo juiz. É ele quem vai julgar os vivos e os mortos. É ele quem vai direcionar a justiça do céu sobre as pessoas. E ele é justo. Deus é um Deus de equidade. O que é equidade? Deus, ele é imparcial. Ele não pende nem para o lado, ele não pende nem para o outro, ele é justo. E não há, a gente confunde muito Deus, a justiça de Deus com a justiça dos homens. Deus, ele não é corruptível, ele é incorruptível. Então aquilo que for para ser, será. Não precisa de você correr atrás. Você vai ver a mão de Deus operando na sua vida a partir do momento que você desligar dessa vingança, essa tolice. Porque na realidade, sabe, quem fica com esses sentimentos é tolo, é bobo. Você está sendo boba, você está sendo infantil, você está trazendo coisas ruins para você
E as pessoas ali que você quer que se dê mal, não vão dar mal. Por quê? Porque você mesma está alimentando. Você mesmo, o seu ódio, a sua vingança está dando força para o mal. E você, para você dar força para o bem, você tem que fazer o bem. E o que é fazer o bem? É perdoar. Ai, Ana Paula, eu não consigo. Minha irmã, fácil não é, mas não há nada que a gente não possa vencer na oração. Comece a orar, comece a jejuar por essa pessoa. O ódio é muito grande, aí que o jejum tem que ser tremendo. Fala, Deus, eu não aceito, eu quero perdoar. Deus, eu quero olhar para essa pessoa e não mais sentir esse tipo de coisa. Para de fazer essas publicações. Eu tenho um livro falando sobre isso. Para de fazer publicação no Facebook, para de ficar respondendo e-mail, para de ficar respondendo mensagem. Nada a ver isso, gente. A nossa luta não é contra as carnes, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades dessa terra. Quando é que vocês vão aprender isso? Que seres humanos são instrumentos de Satanás para nos atingir. Se você não colocar isso na sua cabeça, você não vai vencer nunca, porque a sua guerra está em outros ares, está nos outros ares. E não é assim que a gente move o mundo sobrenatural a nosso favor. O bem, ele é alimentado com o bem. Quanto mais bem você fizer, mais você vai ter a força do bem sobre a sua vida. Mas quanto mais você estiver fazendo mal, pior vai ficar essa situação. Eu quero orar por você. Soberano Deus, eterno Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te pedir, Senhor, para que o Senhor esteja agora nesse momento, rodeando, Senhor, os teus anjos neste lugar. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te apresentar o meu coração, o coração dessas mulheres que estão me escutando agora. Quero apresentar, Senhor Jesus, tudo o que se passa dentro da alma de cada uma de nós. Deus querido, Deus amado, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, ministrar sobre esse coração. Deus, esse é o momento para o Senhor trazer até o consciente dessas mulheres tudo aquilo que traz ira, tudo aquilo que traz mágoa, tudo aquilo que traz ressentimento, tudo aquilo que traz, Senhor Jesus, desejo de vingança. Pai querido, a Bíblia diz que a ira e a vingança é sua, que nós não podemos, Senhor, nós não podemos desejar vingança e nem ira. Nós precisamos nos apresentar com as mãos limpas e coração puro, assim como Davi foi na tua presença. Então, Deus amado, começa a convencer as suas filhas nesse momento. Começa a convencer, Senhor, essas mulheres. Deus, venha trazer, Senhor, à tona, nesse momento agora, tudo aquilo, Senhor, que tem gerado, Pai, esses sentimentos. Pai, tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem, ó Pai, porventura bloqueado, Senhor, o perdão. Nós precisamos, Senhor, perdoar, para que nós possamos ser transformadas no poder do Teu Espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra hoje, Senhor, a cegueira espiritual. Arranque, Senhor, de cada uma dessas mulheres as vendas, Senhor, que estão cobrindo os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, asperge o Teu sangue sobre a cabeça, sobre o coração, sobre a alma, Senhor, de cada uma delas.
para que elas possam começar, Senhor, a ver a situação em que se encontram. Deus amado, Deus querido, a Bíblia diz que se a gente não perdoa, o Senhor não nos perdoará. Que com a mesma medida que a gente mediu o nosso irmão, o Senhor nos medirá. Oh Deus querido, Deus amado. Venha, Senhor Jesus, fortalecer cada uma. Ensina, Senhor Jesus, a cada uma a perdoar. E que isso, ó Pai, esse coração seja sarado. Que esse coração, Senhor, e essa alma, Senhor, seja lavado e remido no Teu sangue. Para que o perdão, ele venha brotar. E para que essa vida, Senhor, seja restaurada, seja transformada para transformar. Pai querido, Pai amado, esse é o meu desejo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, essa é a minha palavra para hoje. Pense direitinho, amada, a respeito da sua conduta, a respeito, sabe, daquilo que você tem postado no Facebook. Pare de ficar falando mal do marido que se foi, né? Da pessoa que te magoou. Às vezes não é o marido, às vezes é um filho, às vezes é um tio, é um pai, é uma mãe, não sei. Mas pare de ficar falando mal dessas pessoas que te magoaram para os outros. Se você não tem nada de bom para falar de alguém, então não fala nada de ruim também. Se alguém perguntar, não sei como vai, ou tudo bem, sabe? Para cortar a conversa. Não espalhe o mal, comece a semear o bem hoje. Às vezes você pode se sentir até uma boba. Porque o intuito do diabo é justamente tirar a nossa bênção. Mas lembre-se, o bem é fortalecido com o bem. E se você amar os seus inimigos, eu vou te dizer uma coisa, você vai trazer sobre você uma bênção maior do que você estivesse amando um amigo, viu? Eu falo por experiência própria, né? Para a honra e glória do Senhor, eu tenho uma alma limpa, lavada e curada, né? De maneira que eu me lembro do passado, mas eu consigo sorrir, contar, não chorar e simplesmente não sentir nenhum desejo de vingança e nem de raiva por nenhuma parte que me feriu ou que me magoou. E isso, amadas, é a verdadeira paz. E isso é você ter um espírito totalmente limpo e sem veneno, porque eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente tem esse sentimento de vingança, quando a gente tem esse sentimento de ira, de raiva, de mágoa, a gente se torna uma pessoa amarga, a gente começa a ficar feia, a gente começa a ficar enrugada, iracunda, que é a pessoa com a cara fechada, nada tá bom. E o pior, as pessoas se afastam da gente, porque a gente fica uma pessoa insuportável de viver. Amém? Fiquem na paz do Senhor e que vocês estejam aí, né, clamando por suas famílias, orando por famílias. Vamos pedir ao Senhor que venha restaurar, resgatar as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus.